reprodução nos vegetais superiores. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre gimnospermas, né? Nós vimos a evolução entre as pteridófitas heterosporadas, a capacidade que elas têm de adquirir a heterosporia, ou seja, a capacidade que elas apresentam de estabelecer aí os esporos de tamanhos diferentes, o que gera um fator evolutivo interessante, uma vez que elas têm a condição agora de ter um esporo específico com o cromossomo X, que é o esporo maior, tá? Que é o megásporo, e nós temos um esporo específico com o cromossomo Y, que é o menor, que é o micrósporo. Então, um detalhe também legal é que sempre, né, derivado da germinação do megásporo, nós temos, então, um gametângio feminino. E sempre derivado do micrósporo, a gente vai ter, então, um gametângio masculino. A partir daí, nessa ainda, nós temos os estróbilos sem óvulos, nós temos ainda os vegetais inferiores, mas a partir daí nós passamos a ter um grupo de vegetal diferenciado, que são os vegetais superiores, né? Aí nós vimos também sobre as gimnospermas, nós vimos a importância das gimnospermas, e nós vimos que elas são as primeiras espermatófitas, ou seja, são as primeiras que apresentam aquela semente nua, e nessa aula a gente vai ver as angiospermas, tá? Quais são as principais características das angiospermas, e nesse caso a gente não vai ter só o óvulo, né? A gente vai ter também o ovário. Então são os primeiros vegetais portadores de ovário na escala zoológica. E outro detalhe interessante também, que a partir das angiospermas, você não tem mais aquela condição, tá, de movimentação gamética, além da presença do fruto, você não tem mais, assim como nas gimnospermas, você não tem mais aquela condição de movimentação gamética. Então, como você não tem mais essa condição de movimentação gamética, tá, então os gametas eles são estáticos, e essa informação é bastante importante para vocês. Nós falamos também nas gimnospermas, os gametas são estáticos, ou seja, eles são imóveis, e na verdade eles vão se locomover dentro do tubo polínico. E outro fator também que leva à independência de água para a fecundação, porque essas plantas agora são sifonógamas, outro fator fundamental é a questão da endosporia, né, que continua sendo um fator fundamental, porque agora simplesmente não acontece o que acontecia nas pteridófitas heterosporadas, que os esporos eram lançados pelo vento. Isso acabou, tá? Os esporos agora não germinam em solo úmido mais. Na verdade, os esporos germinam, tá, dentro do esporângio. Então, você tem a germinação, por exemplo, do megásporo dentro do megasporângio. A gente vai ter, então, a condição de ver isso aí. Isso que já está projetando para vocês aí. A gente vai ver a diversidade que nós temos aqui nesses vegetais que nós chamamos de angiospermas, tá? Então, aqui esses vegetais também são conhecidos como magnoliófitas. E um detalhe, você vai ter uma diversidade vegetal bastante interessante ao longo da escala zoológica, tá? Desses vegetais, e com uma situação bastante legal também, e nós vamos ter aqui, ó, essas condições aqui de diversidade, né? Nós vamos ter aqui um ipê, um pé de milho, tá? Um cacto, nós vamos ter aqui as vitórias régias, enfim, você tem vegetais em climas totalmente distintos que suportam determinadas situações, inclusive até alguns suportam aquela região do permafrost, onde o solo ele permanece 10 meses do ano congelado, é o caso da tundra e taiga. Em 2 meses ele consegue, então, através das suas sementes, germinar e produzir uma vegetação bastante esparsa, né? Aquele local lá, próximo à região do Polo Norte.
Então, aqui ele vem falando sobre esse filo das magnoliófitas, ou também conhecido como antófitas. Essa antófita aqui é a prerrogativa que eles apresentam de produzir, tá, flores e produzir sementes. Tá? Então, antófita, que produz flores, espermatófita, que produz sementes. E nós vamos ver aqui as divisões, né? Naquela foto que nós vimos acima, você já tem a condição de estabelecer as divisões atuais. Então, nós vamos ter aqui quem é uma dicotiledônia, por que é uma dicotiledônia, por que tem uma semente com 2 cotilédones. Essa vai ser uma informação bastante importante para vocês, tá? Qual que é a diferença entre essa classe de dicotiledônia, que a gente chama de dicotiledônia basal, ou seja, são as primeiras dicotiledôneas que, na esfera evolutiva, tá, elas deram origem às demais angiospermas. Então, por exemplo, ali em cima nós tínhamos um, que é a Vitória regia. Então, é um vegetal, assim, que ele faz parte da estrutura do cadrogama vegetal, que vai originar os demais vegetais angiospermas superiores. E nós vamos ter aquilo que nós chamamos de eudicotiledôneas, que são as dicotiledôneas verdadeiras, tá? Representam aí 97% das que nós temos hoje. E essa aqui são, que a gente vai ver as características aqui agora, são vegetais de folha larga. Já as monocotiledôneas são vegetais de folhas estreitas, tá? Um detalhe interessante, quando nós estamos estudando, é saber estabelecer aqui, ó, essas condições aqui de diferenciação entre mono e entre dicotiledônio. Além de uma outra série de fatores que são interessantes também, que diz respeito à questão da polinização, tá? Nós vamos ver como é que se dá a polinização, seguindo então a fecundação, e eu peço que vocês se atentem bastante ao fazer a prova, de afirmações que muitas vezes estabelecem características de mono e dicotiledônio, ou eu, esse prefixozinho aqui significa verdadeiro, ou eu de dicotiledônio, quando nós estivermos abordando esse assunto especificamente, tá? Por quê? Porque, de repente, você pode ter uma afirmação de características de uma monocotiledônia, tá? Sendo feita em função de uma descrição de uma dicotiledônia. Então, às vezes, a gente costuma misturar essas características. Então, fique bem atento quando é mono, quando é di, em função, principalmente, dessas características que nós vamos ter aqui, tá? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui nas monocotiledôneas, nas sementes, eu tenho um único cotilédone, tá? E aqui eu acrescentaria com vocês que esse cotilédone, ele é chamado de escutelo, e ele tem uma função diferente do que o das eudicotiledôneas, das dicotiledôneas verdadeiras, que são 2 cotilédones, tá? Ah, mas qual seria essa diferenciação quando nós estabelecemos essa conexão com essa comparação, Zé? Bom, a diferenciação é muito simples. Esse cotilédone aqui, ó, ele serve para absorver e serve para digerir, tá, o endosperma do embrião, o escutelo. Então, como ele serve para absorver e para digerir o endosperma, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma foto dele aqui. Então, ele tem uma função, tá, de produção enzimática para que o tecido de reserva da semente ele comece, então, a liberar nutrientes para a germinação do embrião. Então, essa é a principal função do escutelo. Tá? Ele vai liberar uma enzima para quebrar o endosperma triploide e para que, a partir da quebra do endosperma triploide, você tenha a produção, tá, de nutrientes para a germinação do embrião. E aqui eu vou ter as eudicotiledôneas, que são sementes com 2 cotilédones, tá? Nesse caso aqui das eudicotiledôneas, nós temos aqui uma situação muito interessante. Por que nós temos uma situação muito interessante? Porque, ao contrário das monocotiledôneas,
esse cotilédone que ela apresenta aqui, ele não serve, tá, para resolver o problema nutricional no sentido de digestão. Por quê? Normalmente nas eudicotiledôneas você não tem aquele processo de dupla fecundação. O processo de dupla fecundação é mais comum nas monocotiledôneas. A gente vai ver fecundação do primeiro núcleo espermático, tá? Fecundando os dois núcleos polares no centro, que é uma célula diploide, fecundando também, tá? A oosfera do óvulo. Então, nós vamos ver isso acontecendo muito nas mono, já nas dicotiledôneas, é mais comum você ter uma fecundação simples, só entre a oosfera e o primeiro núcleo polar. Aqui não, você tem a fecundação entre o primeiro núcleo e a oosfera, o segundo núcleo e os núcleos polares, tá? Então, nesse caso aqui, os próprios cotilédones, eles destinam-se para reservar o material nutritivo da semente. E são eles que fornecem, aqui eles não vão digerir, eles vão fornecer diretamente para o embrião esse material nutritivo, tá? Aí nós vamos ter aqui também, o que nós chamamos de vasos condutores do caule. Então, o que são esses vasos condutores do caule, tá? Nós temos os feixes, que nós chamamos aqui de feixes liberolenhosos, que estão direcionados aqui, ó, principalmente na nervura das flores. Então, o que são esses feixes liberolenhosos? Então, olha só o nome, liberlenhosos. Liber, eu estou me referindo ao floema. Lenhosos, eu estou me referindo ao xilema, tá? Então, em outras palavras, como que é feita a distribuição dos vasos que conduzem a seiva inorgânica, que é o lenho ou xilema, na folha, da folha para o caule, e da seiva orgânica, que é o líber ou floema, tá? Como é que é feita essa distribuição? Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, você vai ter feixes vasculares de distribuição irregular, então ele está distribuído de forma desordenada ao longo da folha, ao longo do caule. Aqui não. Aqui você tem um círculo de dispersão, tá? Então ele fica, no caso aqui, para o lado mais externo, próximo à casca do vegetal, no caso do floema ou do líber, e ele vai ficar no lado mais interno, formando lenho, tá? Na região mais interna, onde você extrai a madeira ou o tecido, tá? Para a confecção da indústria madeireira. Aí, quando você compara, principalmente as folhas, você pega uma folha de milho, por exemplo, uma folha de uma gramínea, de uma forma geral, tá? Pode ser o milho, pode ser grama. Você vai ver que as nervuras, tá, do milho, elas são características. Você vê claramente na folha, na medida que você vai olhando na folha, você vai observando essas nervuras. Aqui tem um pé de milho aqui em cima. Aqui, ó. Você vai ver que essas nervuras aqui, ó, elas são retas e estão de forma paralela, tá? Então, as nervuras se colocam de forma paralela. Por isso que a gente usa essa nomenclatura aqui, paralelinérvia. Já na folha de uma dicotiledônea, você tem toda aquela estrutura floral, tá? Aí você tem as nervuras na posição reticulada. Ah, então são reticuladas ou pelinérvias, tanto faz, tá? A flor, quando você corta a região do ovário, aquela região gordinha, tá? Da flor, você vai observar ali um detalhe interessante. Você vai ter ali uma flor que nós chamamos de flor trímera. Ah, Zé, essa flor aqui é trímera. Sim, é uma flor trímera, tá? Ela tem 3 dispersões que dá para você ver claramente, tá? Nesse sentido. Então, você tem uma flor trímera, enquanto que as dicotiledôneas, ela vai ter 5 dispersõezinhas lá quando você corta o ovário. Parece com uma estrela, tá? Com relação às raízes, aqui tem um detalhe bastante importante. Você pegar, por exemplo, a raiz do milho e comparar com a raiz do feijão, que são as duas que você estabelece
a conexão, né, para você enxergar o que eu estou falando aqui, a raiz do milho é uma raiz que nós chamamos de raiz fasciculada. O que é isso, Zé? Então, aqui nós vamos ter uma raiz fasciculada ou raiz em forma de cabeleira. Ah, por que que ela é fininha daquele jeito, né? Inclusive, quando você vai arrancar uma gramínea do solo, pode ser grama, pode ser milho, pode ser sorgo, pode ser o arroz, seja lá qual for essa gramínea. Quando você arranca ela do solo, você observa uma situação interessante. O que? Qual que é essa situação interessante? Todas elas apresentam raiz muito finas. Ah, se elas apresentam raízes muito finas, então elas não têm na raiz um meristema secundário, conhecido como câmbio, que ele tem a prerrogativa de fazer com que haja o crescimento em espessura. Exatamente, ela não tem esse meristema secundário. Já claramente, quando você. Por isso que a gente chama essa raiz, então, de fasciculada ou cabeleira. Já quando você está analisando uma dicotiledônia, o que nós observamos na dicotiledônia? Você arranca, por exemplo, uma mandioca do solo, você arranca uma cenoura do solo. Qual é o fator que nós observamos de imediato? Ou você está trabalhando lá com uma árvore maior, uma árvore grande. Quando você faz o arranquio dessa árvore, você vê claramente, tá? Que essa árvore apresenta grandes raízes, raízes vistosas e raízes grossas. Então, qual que é a diferença? Nesse caso, você tem o tecido que é responsável, tá, pela formação do câmbio. E o câmbio, que é um meristema secundário, e o câmbio que atua na parte de espessura, tanto do xilema quanto do floema. Ah, então é o câmbio que tem essa prerrogativa fundamental. Exatamente. Então, quando você fala, guarde bem essa expressão, tá? Porque, como eu já disse antes, quando a gente estiver trabalhando, ou quando você estiver trabalhando com questões que envolvam botânica, a gente trabalha com essas nomenclaturas de uma forma, tá? Bastante direta. Então, você não pode confundir o que é determinante como característica de uma, o que é determinante como característica de outro, certo? Então, se a gente fala em monocotiledônia, essa raiz é fina e sem o meristema secundário câmbio. Ela não apresenta o câmbio, portanto, ela não apresenta o crescimento, tá? Em espessura da raiz. Se a gente fala em dicotiledônia, então, no caso da dicotiledônia, essa raiz já é grossa e essa raiz, ela apresenta, então, o câmbio. Nossa, então, Zé, eu tenho que guardar isso, né? Tem, por quê? Por exemplo, você está fazendo a prova, e lá na prova você está lendo uma questão que você tem que identificar se aquela questão, uma questão verdadeira ou falsa, por exemplo. E faz alguma afirmação falando que o milho apresenta raiz pivotante, tá? Aí já está errado, porque o milho ele não tem crescimento, né? Crescimento lateral da raiz, então não tem como ele apresentar uma raiz pivotante. Então esses pequenos detalhes aí para vocês, eles farão toda a diferença, tá? Além do que a estrutura principal que nós chamamos aqui estrutura floral, tá? E também é extremamente importante. Bom, então assim, quando nós estamos trabalhando aqui com exemplos exponenciais, aí você pode citar o milho, grama, cebola, cebolinha, coqueiro também, que não tem esse crescimento, né? Esse crescimento secundário da raiz, o próprio bambu. Diga-se de passagem um detalhe, o fato dela, da raiz ser fina, e muitas vezes não engrossar, da cana-de-açúcar, do arroz, do sorgo, etc., não quer dizer que ela não tenha bastante fixação no solo, não. Vai depender de quanto que ela desce, ela se aprofunda no solo, tá? Então, se ela se aprofunda muito no solo, ela tem a capacidade de ficar, então, presa no solo e dificilmente você consegue. Às vezes, no vendaval, por exemplo, o bambu ele chega até a deitar, mas ele volta à sua posição original sem quebrar ou sem desencadear a ruptura dele com o solo, tá?
E aqui já quando você pega uma dicotiledôneas, tem um feijão, uma ervilha, um jacarandá, um abacate, morango, todas elas aqui, uma macieira, uma pereira, mamona, todas elas aqui, ó, uma batata, todas elas aqui apresentam uma raiz mais desenvolvida, tá? Uma raiz que a gente chama de pivotante. Ela tem um pivô central mais grosso que vai penetrar no solo. Então, aqui, fasciculada ou cabeleira, e aqui a famosa raiz axial ou pivotante. Guarde bem esse nome, ó. Axial, tá? E pivotante são sinônimos. E outra coisa, só uma observação. Dentre essas plantas aqui, ó, Zé, mas nas eudicotiledones, sempre você vai ter a fecundação simples? Não. Normalmente eu vou ter fecundação simples, eu não tenho dupla fecundação. Então, se eu não tenho dupla fecundação nas eudicotiledôneas, eu não tenho a formação do albúmen ou do endosperma secundário. Mas, por exemplo, no caso da mamona, você tira aquele aminoácido, né, ricina, que ele é letal, pode levar uma pessoa à morte. A mamona ela tem um detalhe. A mamona, ela apresenta dupla fecundação, embora ela seja uma dicotiledônea, verdadeira ou eudicotiledônea, tá? Então, ela apresenta o endosperma secundário naturalmente, sem nenhum problema, no caso da mamona. Mas assim, Zé, vamos analisar agora, já que você falou em flores trímeras, em flores pentâmeras, vamos analisar agora como é que se dá, tá? A disfunção que nós temos aqui, ó. Como é que se dá essa disfunção em função daquilo que nós chamamos aqui de flores. Como é que são essas flores, quando nós comparamos? Bom, quando nós comparamos, a gente vai ver aqui um detalhe legal com relação às flores, tá? Eu vou mudar a projeção de vocês aqui agora, vou colocar aqui a projeção de uma flor, e a partir dessa projeção de uma flor, nós vamos ter então essa condição de enxergar, tá? Essa flor de uma forma bem simples. Então, deixa eu só colocar aqui. Eu acabei compartilhando aqui Vou só colocar a flor para ficar bem nítido para vocês. Estabelecer aqui as distinções que nós temos em termos de verticilos florais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou ver se vai entrar. E hoje de manhã, o nosso amiguinho Mitch aqui, ele estava dando umas travadinhas aí estranhas, sabe? Mas eu acho que já está normalizado, vai entrar normal para vocês aí, a imagem. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Naquilo que está sendo projetado para vocês agora. Então, olha só. Nossa, Zé, aqui eu tenho uma projeção de uma flor, tá? E ao lado dessa projeção da flor aí, eu tenho as características que você já nos informou, Zé. Exatamente, você já tem as características que eu já informei. Então, quero que você preste atenção aqui, ó. Quando nós estamos analisando uma flor, dessas estruturas que nós chamamos aqui de estruturas florais. E uma outra situação também, que serve como uma dica para vocês aí, eu diria até uma dica muito forte, tá? Quando nós falamos aqui da flor que nós chamamos de flor monóclina, presta atenção. Quando nós chamamos de flor monóclina, isso é uma característica exclusiva de angiospermas, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Se ela é monóclina, ela é hermafrodita. Então, na mesma flor, eu vou ter aqui duas estruturas referentes ao sexo dela, tá? Eu vou ter aqui, ó, o estame, que representa o androceu, que representa a parte masculina, e vai representar o local onde serão produzidos o pólen, tá? E vou ter aqui também, na região central, ó, em verdinho aqui, ó, eu vou ter as minhas folhas carpelares, também conhecidas como gineceu. Então, nessas folhas carpelares aqui, Zé,
eu vou ter essa região de cima aqui, que serve para a aderência do pólen, que é o estigma. Eu vou ter aqui o estilete, e aqui dentro, Zé, ó, eu vou ter o óvulo, que é revestido pelo ovário, tá? Então, você tem aqui os carpelos. E um detalhe interessante, aqui embaixo, Zé, você tem o que nós chamamos aqui de receptáculo floral, tá? Que serve para receber toda a flor. E aqui eu tenho o pedúnculo floral. Interessante que esse pedúnculo floral aqui, em algumas situações, ele é convertido naquilo que nós chamamos, tá, de fruto, mas não um fruto verdadeiro, naquilo que nós chamamos de pseudofruto. Se a parte que você come é um pedúnculo floral ou é um receptáculo floral, você está diante de um pseudofruto, tá? E aqui, olha, todas essas estruturas de baixo, aqui ao contrário do estame, que é o androceu, e do gineceu central, que são estruturas férteis, todas as demais estruturas que eu tenho aqui são estéreis, elas não recebem nenhum tipo de fecundação, tá? Então aqui eu vou ter, ó, a sépala, que está protegendo a base da flor, e aqui eu tenho as pétalas, tá vendo as pétalas aqui, ó? As pétalas são aquelas estruturas que a gente chama de estruturas coloridas, tá? E essas estruturas coloridas são estruturas interessantes, por quê? Porque são estruturas que atraem outros insetos, tá? E o conjunto dessa estrutura aqui de pétala, a gente chama de corola. E o conjunto dessa estrutura aqui que a gente chama de sépala, a gente chama de cálice. Com outro detalhe, tá? Então aqui eu tenho a base, que é o cálice, e aqui eu tenho aquela parte colorida ou branca, que é a corola. Aí não esqueçam dessa nomenclatura que eu vou falar para vocês aqui, ó. Quando o cálice é igual, tá? A corola, pode acontecer, Zé? Pode acontecer numa flor de não dar para eu fazer a distinção entre o cálice e a corola, ou seja, a sépala é igual à pétala, pode acontecer. Quando isso acontece, guarda bem esse nome. Eu tenho uma flor que a gente chama de flor homoclamídia, homo iguais. O que são iguais? A sépala e a pétala, tá? Em contrapartida, quando o cálice é diferente da corola, que é o que está acontecendo aqui, a sépala é diferente da pétala, eu tenho uma flor que a gente chama de heteroclamídia. Então, o que é hétero aqui? Cálice diferente da corola. Então, essa região da sépala é diferente da pétala. Nossa, Zé, então é bem facinho. Claro que é fácil, tá? Então, flor é heteroclamídia, os dois são diferentes, como está aqui na foto. Flor homoclamídia, os dois são iguais, tá? Como não está aqui na foto. Então, você tem essa estrutura floral. E aqui, ó, que lá não estava dando para eu mostrar para vocês com a visualização mais nítida, olha só que detalhe legal. Tá vendo onde fica o cotilédone aqui no grão de milho, nas monocotiledôneas? Aqui você tem, então, o escutelo. E esse escutelo, ele tem como principal prerrogativa, então, digerir o endosperma secundário e fornecer nutrientes para a germinação do embrião. Tá vendo que legal? Então, aí você vai ter o escutelo. Agora, olha só, já nesse caso aqui, ó, você tem as sementes com os dois cotilédones. Aí o cotilédone aqui, ele destina-se a reservar, tá? Tecido de reserva aqui, reservar nutrientes para a germinação da semente. Então aqui, ó, ele próprio é a reserva. Por quê? Porque não tem um endosperma. Olha só as folhas com nervuras paralelas das monocotiledôneas, olha só ramificados aqui, ó, das dicotiledôneas, ou peninérvias ou paralinérvias, tá? E aqui reticulinérvias. Olha aqui os vasos difusos, tá vendo? Que os vasos liberilanhosos aqui, ó, eles se difundem no caule. Aqui não, eles são organizadinhos, ó. O floema ou líber fica para fora e o xilema para dentro. Olha aqui uma flor trímera que a gente acabou de falar. Olha uma flor aqui, ó, até pode ser tetâmera em alguns casos e pode ser pentâmera em outros casos, mas normalmente elas são pentâmeras, ó, parece uma estrelinha, ó. Tem 5 bracinhos, tá? Aqui você tem o fruto também, quando você corta o fruto,
Nas monocotiledôneas, normalmente eles têm apenas 3 carpelos. Nas dicotiledôneas, parece a estrelinha aqui, eles têm 5 carpelos. Olha a diferença da raiz aqui, ó. Aqui eu posso ter uma raiz, isso aqui é fundamental, para você não esquecer que eu falei. Aqui você pode ter uma raiz, que a gente chama de raiz fasciculada ou de cabeleira, e aqui você tem essa raiz principal aqui grossa, que é uma raiz axial ou pivotante, tá? Então aqui você tem ausência de câmbio e aqui você tem presença de câmbio. Então tá aí. Aí você tem então os estilos florais. E aqui a gente vai ver como é que se forma agora essa região do óvulo. Então dá uma olhadinha aqui. Vamos olhar a parte masculina da flor, tá? Ah, a parte masculina da flor, Zé. Então, na parte masculina da flor, eu tenho quem? Eu tenho um androceu, né? Você tem um androceu. Então, nessa região do androceu, você vai ter a formação do pólen. Esse pólen aqui, ó, ele vai ser disseminado para a região, tá? Feminina. E ele vai formar aqui essa estrutura toda que a gente vai ver que é o tubo polínico. Então, toda essa estrutura que você está vendo aqui, ó, é proveniente do estame, tá? Ah, mas essa estrutura aqui, ó, esse tubo polínico, é o gametófito jovem? Sim, é o gametófito que já está passando da fase jovem para a fase adulta. Então, aqui, o gametófito jovem nós chamamos de pólen, o tubo polínico nós estamos estabelecendo aqui a migração dos dois gametófitos. E neles você tem aqui, ó, os núcleos reprodutivos, que são agora, não são os anterozoides mais, já desde as gimnospermas, você já tem os núcleos espermáticos, tá? E aqui embaixo você tem um núcleo vegetativo, como o próprio nome diz, ele não tem característica relacionada aí, tá? À fecundação, é uma célula vegetativa. Então, como é que são formados os pólens? Quando nós vimos a folha lá em cima, você viu que tinha a região do estame. Eu falei para vocês que também é conhecida como androceu, ou seja, androceus é a parte masculinizante da flor. Exatamente. Então, como é a parte masculinizante da flor, como que o androceu, ele vai se formar aqui, tá? Como que é a estrutura dele, etc, tal. Então, ó, o androceu, ele tem 3 partes. Zé, isso aqui é importante. Se você não entender isso aqui, o problema é que quando você entende o desenho, fica fácil para você estabelecer a conexão depois. Mas veja só, o androceu, ele tem essa primeira parte aqui, ó, que nós chamamos de antera, que é a cabecinha dele, tá vendo? Isso aqui é a cabecinha dele. Aqui dentro, que nós vamos ter uma estrutura bastante importante na botânica, nas angiospermas, que nós chamamos de saco polínico, tá? Então aqui você vai ter o que nós chamamos de microsporângio. Então você tem aqui a antera, depois você tem aqui a conexão entre o filete e a antera, essa região que é a região do conectivo, tá? E toda essa estrutura aqui, ó, está dando suporte à antera, a gente vai chamar ela de filete. Então, ó, 2 coisas que vocês não podem esquecer. Quando a gente está falando na parte masculina, no estame, você tem, então, antera, conectivo e filete. São as estruturas que compõem o estame, ou o androceu. Quando a gente está falando na parte feminina, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai falar de estigma, que eu falei agora há pouco, estilete e ovário, tá? Então, estigma, estilete e ovário é a parte que compõe o gineceu, ou as folhas carpelares. Então, eventualmente, quando você tem uma colocação à prova, cuidado com a mistura desses termos, porque um refere-se à parte masculina, os outros 3 termos refere-se à parte feminina. Então, falou de antera, filete e conectivo, masculino. Falou de estigma, estilete, aí não é filete, é estilete e ovário, é a parte feminina. Então, olha só, nesse saco polínico aqui, ó, ele vai estar repleto de células que nós chamamos aqui de células diploides, tá? Cada célula diploide dessa, que está dentro do saco polínico, ou também conhecido como, tá, microsporângio, não esqueça, saco polínico e microsporângio são sinônimos. Cada célula 2N que nós temos aqui,
elas são conhecidas como microesporócito. São as células diploide, microesporócito, tá? Então, ó, essas células diploides, elas representam a célula mãe do grão de pólen, os microesporócitos. Aí o que vai acontecer? Cada célula diploide dessa aqui é uma célula 2N, tá? E essa célula 2N aqui, ó, ao sofrer a meiose intermediária ou espórica, é a mesma meiose que ocorre nos outros vegetais, heterosporados e também isosporados. Ela vai formar aqui, ó, cada célula 2N dessa, que é o microesporócito ou célula-mãe, tá, do pólen, ela vai formar aqui 4 células haploides. Lembrando que a meiose aqui tem 2 fases, meiose 1 e meiose 2, tá? Na meiose 1 você tem uma divisão reducional, na meiose 2 você tem uma duplicação semelhante à mitose, né? Aí você tem a formação aqui de 4 micrósporos, e esses micrósporos são haploides. Agora presta atenção, esses micrósporos aqui, eles também são conhecidos como andrósporos, tá? Ah, Zé, o que é andrósporo? São os esporos que têm o cromossomo Y. São os esporos que, embora eles sejam estruturas assexuadas, lá na frente no ciclo, quando ocorrer a germinação, eles darão origem a estruturas sexuadas. Então aqui você tem os micrósporos ou andrósporos. À medida que ele vai germinando aqui, ó, você vai ter aqui a divisão mitótica. Com a divisão mitótica dele, ó, o que vai acontecer aqui, ó? O núcleo dele sofre mitose, tá vendo? Esse núcleo aqui sofre mitose. Aí ele deixa de ser um esporo pequeno, a gente chama de micrósporo ou andrósporo, e passa a ser aqui, ó, essa estrutura que a gente vai chamar de pólen, que é a estrutura inicial que vai formar o pólen. Então, cada estrutura binucleada aqui, ó, vai evoluir para essa estrutura maior, que é o pólen. Nossa, Zé, então o pólen, ele vai ter 2 núcleos aqui dentro, né? Ele tem esse núcleo germinativo e ele vai ter também esse núcleo vegetativo. E esse pólen aqui, ó, ele tem o citoplasma central, aqui ele tem uma membrana externa, que é a exina, e aqui ele vai ter uma membrana interna, que é a intina. Então, presta atenção, esse núcleo germinativo aqui, ó, ele vai se dividir. E quando ele se divide, ele vai formar aqui, ó, os 2 núcleos que nós chamamos de núcleos espermáticos. Então, o núcleo germinativo que forma os gametas masculinos, tá? Então, na verdade, a gente vai ver que não é o gameta que vai se locomover agora, é o tubo polínico que vai crescer. Então, com o crescimento do tubo polínico, automaticamente, a posição referencial dos gametas que são imóveis, eles vão mudar, tá? Até chegar na região do óvulo. Pois bem, Zé, então a gente teve a formação aqui desse gametófito jovem que nós chamamos de pólen, né? Exatamente. Então nós tivemos a formação do pólen, e com a formação do pólen aqui, nós vamos ter aqui um outro detalhe bastante legal. Aí você perguntaria assim, será que é interessante, Zé, para um vegetal ele passar por um processo que nós chamamos de autopolinização? Então, nós vamos ver aqui 2 situações que são comuns nos vegetais. Primeiro, a polinização que nós chamamos de polinização direta, ou também conhecida como autopolinização. Bom, isso acontece? Acontece. Tem algumas flores, como por exemplo a flor a ervilha, aquela mesmo que produz a sementinha, né, da ervilha, que foi muito utilizado pelos estudos de Mendel. Essa flor de ervilha, ela tem um detalhe, ela é uma flor, guarda bem esse nome, ela é uma flor cleistogâmica, que é uma expressão muito comum aparecer nas provas da Unifenas. O que é uma flor cleistogâmica? Bom, quando eu tenho uma flor cleistogâmica, significa que essa flor ela é fechada. Se ela é fechada, ela obriga a autopolinização. Ah, o que é autopolinização? Olha só, que é diferente da polinização indireta. A autopolinização
é quando você tem aqui, ó, os dois sexos, tá? Na mesma flor. Então, ó, o estame que está próximo aqui da garrafinha, tá? Ele produz pólen e esse pólen vai chegar aqui no estigma da flor. Então, o mesmo pólen produzido com o mesmo material genético daquela planta vai fecundar, tá, a mesma flor. Então, isso é autopolinização. Então, se eu tenho aqui autopolinização, Zé, eu não tenho variabilidade genética, praticamente, né? Não. Então, assim, muitos vegetais, embora alguns, como o caso da ervilha, que você tem aqui a cleistogamia, mas há muitos vegetais que evitam esse processo de autopolinização. Aí você tem alguns mecanismos aqui, ó, que inviabilizam a autopolinização e são mecanismos florais, mecanismos que se desenvolvem nas flores. Por exemplo, dicogamia. O que acontece aqui, ó? Você vai ter o processo de desenvolvimento dos órgãos reprodutores em épocas diferentes do ano. Por exemplo, tem épocas do ano em que a parte masculina, o androceu, é madura e a parte feminina, o gineceu, é imatura, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, da dicogamia, você vai ter dois tipos. Você vai ter a protandria e a protogenia. Ah, então na protandria, Zé, quem que amadurece primeiro? Primeiro amadurece os órgãos masculinos e depois os órgãos femininos, tá? Ah, na protogenia, veja, andria, andro significa masculino, né? Homem. Então, primeiro masculino, depois feminino. Quando as estruturas masculinas estão produzindo pólen, a feminina não está produzindo pólen, tá? Já na protogenia, o que acontece aqui, ó? Primeiro amadurece, tá? Os órgãos que nós chamamos de órgãos femininos, para depois amadurecer os órgãos masculinos. Então, quando o feminino está maduro, o masculino está imaturo. Então, não dá para eles produzirem pólen, o masculino, de forma imatura ainda, para fecundar, tá, os órgãos femininos. Agora, o processo mais eficaz, digamos assim, para evitar a autopolinização nas angiospermas é aquele que nós temos aqui, a obtenção de plantas de sexos diferentes. O que acontece, por exemplo, com o mamão. O mamão, você vai ter uma planta dele que só produz flores masculinas e outra planta que só produz flores femininas. Então, ó, você tem duas plantas distintas com flores distintas que vão ter aí uma situação, tá, distinta em relação à sexagem, o que vai contribuir para a variabilidade genética, porque o patrimônio genético de cada planta ele é diferente. Ah, então, Zé, ele vai liberar pólen para outra planta. Sim, isso é a melhor forma de eu evitar a autopolinização? Com certeza, só que tem um detalhe. Para você ter a reprodução desses vegetais, você tem que ter o casal. Se você não tiver o casal, você não tem reprodução também. Ah, Zé, lá em casa eu tenho só um pé de mamão, e esse pé de mamão é mamão fêmea, por exemplo. Aí de onde vai vir o pólen? Ah, pode vir o pólen de um animal que levou, etc. Tal. Tudo bem, pode acontecer. Se nas imediações, se nas proximidades você tem outros pés de mamão. Mas se você tiver apenas um e não tiver próximo, esse mamão ele vai completar o seu ciclo sem produzir nenhum fruto, tá? Por quê? Ele só tem flores femininas e ele não tem a capacidade de produzir frutos partenocárpicos, desenvolver o óvulo sem a semente. Essa barreira aqui, ó, da ercogamia, você tem uma sépala, por exemplo, que se localiza assim, ó, impedindo muitas vezes que haja o contato entre o androceu e o gineceu, tá? É uma barreira que vai impedir a autopolinização. Aí você vai ter aqui, ó, a heterostilia. O que é a heterostilia? Nesse caso aqui, você vai ter plantas que apresentam filetes curtos e, em contrapartida, que vão apresentar estiletes longos, tá? E você vai ter aqui também o processo que nós chamamos de autoesterilidade. O que é isso? Bom, nesse caso anterior aqui, ó,
o alcance do androceu, ele é baixinho e o gineceu, ele é bem longo, tá? Então, muitas vezes não dá ou dificulta que o pólen se desloque pelo vento, por exemplo, e atinja a parte central da flor. E quando nós temos aqui a autoesterilidade, aí tem um detalhe, mesmo que o pólen ele penetre na parte feminina da flor, não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque a planta é estéril ao pólen, tá? Produzido por ela mesma. Bom, essas são as formas que nós temos aqui de inviabilizar, tá? A autopolinização. Mas além dessas formas de inviabilizar aqui a autopolinização, nós vamos ter aqui um outro processo que a gente vai chamar aqui de polinização cruzada. Esse processo aqui é o processo mais eficaz, porque se você tem a polinização cruzada entre duas plantas, você vai garantir, então, uma variabilidade genética, ou seja, a partir da prófase 1, da meiose 1, você tem todo aquele processo do crossing over, tá? E essa polinização cruzada aqui, ó, ela pode ser feita tanto por fatores bióticos quanto por fatores abióticos. Fatores bióticos, seres vivos. Fatores abióticos, tá? Elementos naturais do ambiente. Por exemplo, você pode ter aqui o vento. Nesse caso, você tem uma polinização que a gente chama de anemofilia, que é o que acontece, por exemplo, com o milho. As flores do milho não têm proteção, você só tem um androceu e gineceu, você não tem nem cálice, nem corola, tá? Aí o que vai acontecer? O vento que vai disseminar o pólen, como acontece também nas gimnospermas. Então aí você tem anemo significa vento, filia, polinização pelo vento. Algumas plantas aquáticas, você tem um processo que a gente chama de hidrofilia, que o pólen ele pode movimentar-se através da água no processo. É o pólen, não é o gameta, é o pólen que está se movimentando, tá? Essa planta também não precisa de água para a fecundação. Ela precisa, quando é vegetal aquático, ela utiliza a água para a polinização. Toma cuidado com afirmações nesse sentido aí, para que você não estabeleça uma confusão mental, tá? Outra coisa, já os animais, de uma forma geral, eles atuam de forma decisiva na polinização. Por exemplo, você tem um beija-flor, que ele gosta dessas flores coloridas em forma de tubo, para ele vir aqui, ó, e sugar dessa flor o seu néctar como alimento. Beija-flor ou colibri. Quando ele suga o néctar, na verdade ele acaba se sujando de pólen. Aí quando ele sai dessa flor, vai para uma outra planta, numa outra flor, ele leva consigo o pólen. Ao levar consigo o pólen, ele vai contribuir, tá, para a disseminação do pólen no processo de polinização cruzada. Mas isso não é só o beija-flor. Quando isso acontece com aves, nós temos o processo conhecido como ornitofilia. Quando isso acontece com mamíferos, por exemplo, o morcego, nós temos o processo que a gente chama de quiroptofilia. Bom, quiroptofilia é comum em flores que se abrem à noite. Os morcegos visitam essas flores, morcegos herbívoros, para succionar o pólen, e ao ir para outra planta, ele leva, então, tá, na extensão corpórea dele, ele leva o pólen para outra planta. E nós temos também a entomofilia. Aí nós temos abelhas, mamangavas, os marimbondos, tá? Então, são os insetos transferindo pólen de uma flor para outra. Então, é mais comum, tá, entre as polinizações cruzadas, a ação dos insetos, principalmente, dos beija-flores, tá? E alguns casos pontuais do morcego, plantas que se abrem à noite, e a ação do vento. A água, ela é mais exclusiva para a planta aquática. Daqui você vê claramente, ó, quando ele vai se alimentar aqui, a abelhinha, ó, ela vai se alimentar do néctar. O que está acontecendo aqui, Zé? Bom, ela está sujando suas patinhas de pólen e vai levar para outra flor. Isso é polinização cruzada. Olha a borboleta aqui, ó. Olha o milho, ó. O milho, ele não tem nem cálice nem corola. É uma planta que a gente chama de aperientada. Então, aqui, tanto o androceu quanto o gineceu, ele fica na região superior. Então, ó,
o vento que leva o pólen, tá, diretamente para a parte feminina. Olha o morceguinho aqui, ó, o colibri, o beija-flor, na ornitofilia. E aqui você tem um morcego realizando esse processo. Tem um processo da hidrofilia também, que é mais raro. Agora, como é que ocorre, Zé, a fecundação? Como é que ocorre a evolução do gineceu? Nós vimos do androceu, uma célula diploide formou 4 haploides, cada célula haploide daquela era um micrósporo, cada micrósporo germinou, e a partir de cada micrósporo que nós temos, tá, nós vamos ter a formação do pólen. Então, dá uma olhadinha aqui no processo que ocorre do outro lado agora, quando nós temos o processo do gineceu. Então, dá uma olhadinha aqui, Zé. Então, a primeira coisa que você não pode esquecer para a prova de vocês. O que vocês não podem esquecer para a prova de vocês? Olha só. Então, em uma planta, em uma angiosperma, ou em uma magnoliófita, ou em uma antófita, que tem essa prerrogativa de produzir flores, são exclusivos nessa prerrogativa. Se você pegar aqui, ó, a região central, conhecida como gineceu, olha só, nessa região central aqui, ó, eu tenho 3 partes. Eu tenho aquela parte de cima, a gente vai chamar aqui de estigma, ó. Nossa, Zé, você tem um estigma aqui, sim, eu tenho um estigma. Para que serve esse estigma aqui, ó? Esse estigma aqui, ele tem um material que a gente chama de material viscoso, tá? E aderente. Para que ele serve, Zé? O pólen que foi transportado pelo agente polinizador, ele vai chegar até aqui, ó, até a região do estigma. Ele vai aderir-se a essa região do estigma. É uma região que lembra, por exemplo, uma espécie de um açúcarzinho que serve para aderência do pólen, tá? Então aqui, ó, você tem a chegada do pólen nessa região, tá? Para que serve essa outra parte toda aqui, ó, que a gente chama de estilete? Bom, essa região do estilete, ela tem como objetivo fundamental o crescimento do tubo polínico, o micropróton, aquele mesmo que a gente viu lá no início, tá? Você tinha os 2 núcleos polares. Então, o pólen, Zé, ele vai germinar sempre sobre a estrutura feminina da flor. Isso mesmo. Ele sempre vai germinar sobre a estrutura feminina da flor, tá? Então, aí você vai ter o pólen. Ah, então se eu tenho pólen aqui germinando sobre a estrutura feminina da flor, o que vai acontecer aqui, ó? Bom, na região de baixo aqui, tá vendo? Essa região aqui eu tenho, ó, o ovário externo revestindo o óvulo. Então aqui eu tenho o ovário e o óvulo. Então eu tenho que prestar atenção nesse detalhe? Tem. Por quê? Porque aqui você pode ter um óvulo reto, guarda bem esses nomes, tá? Óvulo reto e o óvulo anátropo. Bom, qual que é a diferença? A diferença é que no óvulo anátropo eu tenho um óvulo invertido. No óvulo reto, ele está com a osfera para cima. No óvulo anátropo, ele está virado e a osfera fica para baixo. É mais comum na natureza a gente encontrar óvulos anátropos do que óvulos retos, tá? Então, quando você analisa aqui, ó, o que está acontecendo? Então, Zé, dentro do ovário fica o óvulo. E eu não vou esquecer de jeito nenhum que o óvulo fecundado e desenvolvido, ele vai formar a semente, tá? E o ovário fecundado e desenvolvido, ele vai formar o fruto. Então, o óvulo fecundado e desenvolvido forma a semente e o ovário fecundado e desenvolvido forma o fruto. Bom, isso você já está cansado de saber. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu vou ter, então, ó, toda essa estrutura aqui, ó, o óvulo. Na parte interna, tá vendo aqui, ó? Essa célula-mãe, que a gente chama aqui de célula-mãe, a gente vai chamar aqui de megaesporócito ou megasporócito, que é a mesma coisa, tá? Então, megasporócito. Lembra que megasporócito sempre vai ser uma célula 2N, uma célula diploide, tá? Nossa, então aqui eu tenho uma célula diploide, Zé.
Sim, você tem uma célula diploide. O que vai acontecer aqui, ó? Na região de cima aqui, ó, eu tenho a abertura, que é a micrópila. O que é essa micrópila aqui, ó? É o tecido que reveste aqui a parte de cima do óvulo, tá? É por aqui que vai penetrar o tubo polínico. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, esse tubozinho aqui, ele seria, no reino vegetal, ele seria o pênis dos vegetais superiores, que nós chamamos de tubo polínico, tá? Por quê? Ele vai carregar os gametas até a parte feminina da flor. Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Então, aqui eu tenho a micrópila, que é um óvulo virgem. Então, essa micrópila, na analogia, seria uma espécie de ímã, que vai ter que ser rompida, tá? E, olha, esse óvulo aqui, ele tem duas membranas de revestimento. Ele tem essa primeira membrana, que é a primina, e tem a segunda membrana, que a gente chama de secundina. Nossa, isso é muito fácil, né, Zé? Isso é muito fácil. Então, dentro do óvulo aqui, ó, eu tenho essa estrutura que a gente chama de megasporângio. Então, imerso no megasporângio, Zé, que é um tecido diploide, que é o esporângio grandão, que agora está contido no óvulo, imerso nele eu tenho células diploides, que é o megasporócito, tá? Então, o megasporócito aqui, que é uma célula diploide, assim como aconteceu agora há pouco lá na parte masculina, e na parte masculina nós tínhamos os microsporângios, nós tínhamos o saco polínico, né? E nós tínhamos lá os microsporócitos dentro do saco polínico, ou dentro do microsporângio. Da mesma forma que com eles aconteceu a meiose, aqui também vai acontecer a meiose, tá? Cada célula dessa dentro do óvulo sofre a que nós chamamos de meiose intermediária ou espórica. Bom, sofreu a meiose 1 e meiose 2, você vai ter aqui a formação de 4 células. E essas 4 células aqui, depois que passou na meiose 1 reducional e na meiose 2 equacional, aí, por exemplo, qualquer afirmação que você lê que dentro de uma questão, não é uma questão de meiose, mas que afirme que a parte final da meiose espórica é reducional, está errado, viu? A parte final da meiose espórica, ela é equacional. Ela é muito semelhante à mitose. Então, fique atento com esse detalhe. Então, ó, aqui eu tenho 4 células. Repete isso. Dessas 4 células, ó, 3 são inviáveis, não vão se desenvolver, e apenas uma célula aqui, ó, é que vai se desenvolver por mitose, que é o megásporo fértil. Então, 3 são inviáveis e uma é viável. Bom, Marcelo, estou falando aqui que para tomar cuidado que a meiose ela é formada aqui em duas etapas. Meiose 1, eu tenho divisão equacional, aí eu tenho, então, aliás, divisão reducional, eu tinha uma célula 2N, aí eu passo a ter 2 células N. Então, essa é divisão reducional. Reduziu o número de cromossomos dessa célula. Na meiose 2, cada célula N dessa aqui, ó, ela vai se multiplicar. Então, meiose 2, ela vai formar N, N, N e N. Então, como ela está se multiplicando, a meiose 2, ela é muito semelhante à mitose. Então, na meiose 2, sempre acontece divisão equacional. Nunca acontece divisão reducional na meiose 2. A divisão reducional acontece apenas na meiose 1. Então, qualquer informação que estiver contendo, por exemplo, que no final, falando, está tudo certo, mas fala que no final da meiose intermediária ou espórica, no final, está havendo uma divisão reducional, está errado. A divisão reducional ocorre no início do processo meiótico. No final, ocorre divisão equacional, ou seja, multiplicação de cada célula haploide, duplicando essas células como se fosse um processo mitótico. Tá? Certo. Zé, isso é gimnosperma, né? Isso aqui é angiosperma. Ah, tô vendo. Então tá, obrigada. Aqui você tem, então, ó,
Cada estrutura haploide dessa é um megásporo. Então, tem um detalhe aqui, ó. 3 são inviáveis, é igualzinho ocorre na mulher. Mulher também, quando você vai analisar, ela vai ter um ovócito viável, e 3 são corpúsculos polares, né? Ou polócitos na mulher. Eles não serão fecundados, não se desenvolvem. Apenas um tem material nutritivo suficiente para se desenvolver. E esse único que acontece aqui é o que nós chamamos de megásporo fértil, tá? Então, ó, esse megásporo fértil aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai se dividir por mitose, tá? E o núcleo dele vai se dividir por mitose. Então, aqui você vai ter uma célula binucleada, aí, novamente, você vai ter o núcleo se dividindo por mitose, você vai ter aqui uma célula, tá? Com 4 núcleos, e aí você vai ter aqui, novamente, os 4 núcleos, cada núcleo se dividindo por mitose. Você vai formar aqui, ó, um saco embrionário que contém agora 8 núcleos, tá? 8 núcleos. Só que aí você tem que tomar cuidado. O que você tem que tomar cuidado? Primeiro, essa mitose aqui, ela ocorre apenas no núcleo. Então, ela ocorre na carioteca. Então, nós vamos chamar esse processo aqui de cariocinese. Aqui não houve citocinese. Aqui não houve divisão da célula. A mitose aconteceu só no núcleo da célula. Então, se eu tinha uma célula e essa célula sofreu 3 mitoses consecutivas, eu tinha um núcleo, passaram para 2, 4 e 8 núcleos, tá? Aí, o que vai acontecer com esses 8 núcleos aqui, Zé? Bom, esses 8 núcleos, eles vão, então, estabelecer um arranjo dentro do saco embrionário. Então, 3 vão para a região superior, 3 para a região inferior, e 2 núcleos ficam no meio. Só que aí você fala, bom, são 8 núcleos, né? São 8 núcleos, mas aqui eu vou ter 7 células, tá? Esse núcleo central aqui, ó, é uma célula única binucleada. Então, eu tenho 7 células e 8 núcleos, tá? Então, ó, Zé, se esse óvulo, a micrópila dele é para cima, ou a entrada dele para cima, eu tenho aqui o que nós chamamos de óvulo reto. Se ele é um óvulo reto, aqui em cima fica a oosfera, que é o gameta feminino, e ao lado da oosfera, eu tenho aqui 2 células que a gente vai chamar de sinérgides. Ah, essas células não serão fecundadas, Zé? Não, ela não é célula gamética. Então, aqui eu tenho sinérgides, Zé. Ah, sinérgide é o que, Zé? Bom, sinérgide são células, tá, estéreis que auxiliam no metabolismo da oosfera. Então, para manter a oosfera viva mesmo, que é o gameta feminino, tá? Do lado oposto à oosfera, no caso aqui do óvulo reto, eu tenho as antípodas. Essas antípodas também são células estéreis. Elas não vão sofrer aqui, ó, fecundação. Essas células vão contribuir, tá, para a formação da parede interna, depois da fecundação, desse saco embrionário aqui, ó. Futuramente ele vai originar a semente e o tecido de reserva. E aqui no centro, eu tenho esses 2 núcleos da célula única, que é a célula binucleada. Esses 2 núcleos aqui, eles são fecundáveis, tá? Portanto, eles são férteis. Então, dos 8 núcleos, eu só tenho 3 que são fecundáveis. Eu tenho a oosfera e os núcleos polares. Os demais núcleos são estéreis. Nossa, mas então é facinho, né, Zé? É, facinho. 5 são estéreis, 3 são fecundáveis. Ou seja, 3 são férteis, tá? Aí, o que acontece? Presta atenção. Lembra do pólen que saiu lá da parte masculina, lá do estame? Pois bem, esse pólen, ele vai aderir-se aqui, ó. Nossa, Zé. Esse pólen aqui, ó, ele está aderindo-se, tá, na região do estigma. Você falou que aquela região, Zé, então foi trazido, né, polinização. Através do processo de polinização, ele chegou aqui.
Zé, então ele foi trazido e aqui tem uma estrutura viscosa, mucosa, né, que consegue aderir o pólen, exatamente. Então, o pólen, ele é aderido, tá, exatamente nessa região de cima aqui. Então, o que vai acontecer com esse pólen? Muito simples. Esse pólen, quando ele alcança a parte feminina da flor, quando ele alcança a região do ovário, ele vai germinar. Nossa, que legal, Zé. Então você vai ter aí a germinação do pólen. Sim, eu vou ter a germinação do pólen. Bom, se eu tenho a germinação do pólen, veja só, esse pólen já era, como nós vimos lá atrás, ele já era considerado aqui um gametófito jovem. Nossa, que fera, ele era um gametófito jovem. Agora ele vai deixar de ser um gametófito jovem e vai crescer por mitose. Mas sempre o crescimento do pólen é feito, tá, na região feminina da flor. Então ele aderiu? Aderiu. Qual que é o segundo estágio dele, ó? Ele vai crescer aqui, ó, continua jovem ainda, só que à medida que ele vai germinando aqui, ele vai crescendo por mitose, ó, dentro dele, ele vai carregando aqui, ó, um núcleo vegetativo e um núcleo germinativo, tá? Aí o que vai acontecer, Zé? Ó, esse tubo que lembra, que é aquela analogia que a gente fez como um tubo penial, vamos chamar assim, que lembra, né, nos animais, a estrutura que é o pênis, esse tubo aqui, ó, ele vai crescendo a partir do pólen. E tá vendo que à medida que ele vai crescendo, ó, ele vai amadurecendo. Esse tubo aqui é o meu microprótolo. Ah, é o microprótolo. Sim, só que agora ele não precisa de água mais, tá? Ele cresce dentro da parte feminina da flor. Então, microprótolo, também conhecido como tubo polínico, Zé. Isso. E tá vendo esse núcleo maior aqui, que é o núcleo germinativo? Ele vai sofrer também cariocinese. Não esqueçam disso. O que é a cariocinese, Zé? Ele vai sofrer divisão do núcleo, tá? Então, quando ele sofre o processo de cariocinese, ou seja, ele sofre o processo de mitose aqui no núcleo, ele vai formar aqui, ó, dois núcleos espermáticos. Nossa, que legal, ele vai formar dois núcleos espermáticos. Ou seja, esses núcleos espermáticos também são conhecidos como os gametas masculinos, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter o primeiro núcleo espermático e aqui eu vou ter, ó, o segundo núcleo espermático. Nossa, mas isso aí é legal, hein, Zé? É legal. Primeiro e segundo núcleo espermático, tá? Então, Zé, e na parte da frente aqui no tubo polínico, quem está sendo carregado? Quem está sendo carregado é esse núcleo vegetativo aqui, ó. Aí você fala para mim assim, ah, mas para que ele serve, Zé? Bom, esse núcleo vegetativo, ele não tem função reprodutora. Ah, então, para que ele está aí, Zé? Porque ele vai ser incorporado, tá, na parede do tubo polínico. Ele vai ajudar aqui, ó, a confecção da parede desse tubo polínico. Então, presta atenção aqui, ó. Aí você olha para esse desenho, você fala para mim assim, Zé, aí eu tenho, então, 4 pólen em estado de germinação distintos? Não. Eu tenho o mesmo pólen crescendo e germinando, em estágios distintos de crescimento. Mas o pólen é esse aqui mesmo. É o mesmo pólen, tá? Aí, Zé, o que vai acontecer? Ó, veja vocês que esses gametas, assim como acontece nas gimnospermas, esses gametas são totalmente imóveis. Os gametas não movem, tá? Por si só. Eles não se deslocam, eles não têm flagelos como tinham das briófitas e das pteridófitas, tanto iso quanto heterosporadas. Aqueles lá eles tinham que nadar em água. Eles não têm absolutamente, tem nada disso, tá? Como eles não têm nada disso, o que acontece aqui, ó? Você vai ter, então, a curvatura do tubo polínico que permite, tá, o movimento desses gametas, e essa curvatura aqui, ó, dentro do tubo polínico, o movimento deles que eu digo, tá, eles vão sair de um ponto referencial, vão chegar a outro ponto referencial, mas eles sempre estão aqui, ó, na região apical do tubo polínico. Então, na verdade, eles
movimentam por si só, é o tubo que cresce. E aqui, ó, no óvulo, você tem também a produção aqui de feromônios, mas não confunda quimiotactismo com quimiotropismo. Porque no caso dos vegetais inferiores, o quimiotactismo é responsável pela natação desses vegetais, tá? Eles vão nadar em busca da osfera. No caso do tropismo aqui, não. O que está acontecendo no tropismo aqui, ó? No caso do tropismo, você tem um deslocamento, tá? Ou uma curvatura referencial. Você parte de um ponto referencial onde está o pólen. Essa curvatura aqui, na verdade, não vai deslocar, ela vai, então, apenas se curvar para chegar na parede da micrópila, que é a parede que reveste o óvulo. Nossa, Zé, que legal. Então, cadê o núcleo vegetativo daqui, Zé? Ele sumiu? Na verdade, ele não sumiu. Ele foi incorporado à parede do tubo polínico. Só isso, tá? Então, à medida que ele é incorporado à parede do tubo polínico, aqui, ó, que vai aparecer é o primeiro núcleo e o segundo núcleo espermático. Então, ó, ele chegou até a parte de baixo, na região do óvulo. Agora, qual que é a diferença, Zé, desse óvulo para esse óvulo? Tem uma diferença. Ó, no caso desse óvulo aqui, nós tínhamos um óvulo que a gente chama de óvulo reto. E nesse caso aqui de óvulo reto, o que acontece? A osfera fica para cima. Nesse caso aqui, nós temos um óvulo invertido, que é o óvulo que a gente chama de óvulo anátropo, que eu falei no início aqui. Então, esse óvulo anátropo aqui, ó, a osfera, ela fica virada para baixo, ela é invertida, tá? Fica na posição de baixo. Bom, se eu tenho essa condição de óvulo anátropo, o que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó? O tubo polínico, ele vai pressionar a parede da micrópila, e ao pressionar a parede da micrópila, ele vai penetrar. E quando ele penetrar na parede da micrópila aqui, você vai ter aqui, ó, ele vai liberar dentro do saco embrionário, dentro do megaprótolo, ele vai liberar tanto o primeiro núcleo espermático quanto o segundo núcleo espermático, tá? Então, o que vai acontecer, ó? O primeiro núcleo espermático, que é o gameta masculino, o primeiro gameta masculino, ele vai fecundar essa célula central que está ladeada pelas sinérgides. Aqui em cima você tem as antípodas agora, porque em relação a esse aqui, ele está virado, tá? Então, ó, ele fecunda a osfera. Ao fecundar a osfera, ele vai formar aqui o zigoto 2N, tá? E outra coisa, o segundo núcleo espermático, ele vai fecundar a célula central, que é portadora dos dois núcleos polares. Então, ó, segundo núcleo espermático, fecunda a célula binucleada, que tem dois núcleos polares. Então, se aqui, ó, uma célula N fecundou outra célula N, tá? Que é a osfera. Então, uma célula N fecundou outra N, você vai ter um zigoto 2N. Agora aqui não, ó. Aqui, ó, nesse processo que nós chamamos de dupla fecundação, essa célula que é N, que é o segundo núcleo espermático, vai fecundar a célula binucleada, que tem dois núcleos haploides. Então, aqui eu tenho N, aqui eu tenho N e N. Então, logo, meu zigoto aqui é um zigoto triploide, tá? Nossa, Zé, então se você tem um zigoto triploide, você vai ter aqui uma situação bastante legal em se tratando da botânica, tá? O que é legal aqui, Zé? Ó, esse zigoto 2N, ele é responsável pela formação do embrião, que vai dar origem, tá, ao embrião da semente, que após a germinação vai formar um novo esporófito, tá? O vegetal 2N. Já esse zigoto 3N aqui, ó, ele tem uma situação bem legal, né, Zé? Tem. Por quê? Esse zigoto 3N, ele é responsável pela formação, tá, do tecido de reserva da semente. Qual que é o tecido de reserva da semente de uma angiosperma?
é o endosperma secundário, ou também conhecido como albúmen, tá? Por que que ele é secundário, Zé? Porque ele é triploide. Lembra lá que eu falei para vocês na aula sobre gimnospermas, que o endosperma primário, tá? Ele é haploide porque não há fecundação, ele é apenas derivado de um crescimento do gametófito feminino na região ali do gametângio feminino, que é o arquegônio. Então, à medida que ele vai crescendo, você tem um tecido de reserva haploide. Então, qualquer situação que você analise, você está fazendo uma prova, você vê que o endosperma ele é N, ele é uma característica exclusiva de gimnosperma. Se você olhou na prova e viu que esse endosperma ele é 3N, tá? Você tem uma característica exclusiva de angiosperma. E aqui toma cuidado que às vezes ele te dá um número de cromossomos e pede para você calcular também, numa afirmação. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que em uma célula da Sinergide eu tenho, sei lá, eu tenho 12 cromossomos, em uma célula da Sinergide, eu sei que essa célula da Sinergide aqui, todos eles que estão aqui, são células haploides, são N. Aí, se eu perguntar para vocês quanto que eu tenho, tá? No endosperma secundário, quantos cromossomos eu tenho no endosperma secundário, como você sabe que é 3N, se na sinerge, que é haploide, eu tenho 12, quer dizer que no endosperma secundário eu vou ter 3 vezes 12, eu vou ter 36 cromossomos, tá? Da mesma forma, se eu perguntar para você quantos cromossomos eu tenho no embrião, como o embrião é derivado do zigoto diploide, no embrião eu tenho 12 vezes 2, eu tenho 24 cromossomos, tá? Cuidado com esse detalhe, para você não confundir. Pois é, Não confundir o endosperma primário com o endosperma secundário. Pode falar, Marcelo. o primeiro núcleo espermático forma, então, o endosperma primário, né? Primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera Aham, e forma o zigoto diploide. aham. O segundo núcleo espermático fecunda os dois núcleos polares e forma o zigoto, que nós chamamos de zigoto triploide, tá? Então, Então, o primeiro núcleo está relacionado com o embrião, tem nada a ver com o tecido de reserva. O tá. segundo núcleo está relacionado com o tecido de reserva. Agora, no caso das gimnospermas, você tem a fecundação apenas para formar o embrião. Você não tem fecundação para formar tecido de reserva, tá? Por quê? Porque o tecido de reserva é haploide e ele é derivado do próprio gametângio feminino, que é o arquegônio, que é haploide É. também. Aí não Agora, na tem, angiosperma, então, esse segundo núcleo espermático, ele não forma nada além do endospório ou albúmen. do endosperma ou albúmen, exatamente. A endosperma? É endosperma secundário ou Hum, albúmen, que é o nome dele, né? Endosperma. Aham, Endosperma secundário, porque endosperma primário é lá das gimnospermas. tá. Nós vamos Aí analisar esse endosperma aí, você falou que ele tem quantos cromossomos mesmo? o endo, 36? se ele, por exemplo, num vegetal que a célula haploide tem 12 cromossomos, no endosperma 3N, que é o secundário, ele vai ter quantos cromossomos? Se ele é 3 vezes N, se N for 12, ele vai ter Ah, 36. Agora, se N for, por exemplo, sei lá, N é 30, ele vai ter 90. Vai ter que aham, multiplicar por 3. Enquanto que o embrião ou o zigoto, você vai ter que multiplicar sempre por 2. Tá? aham, Então, obrigada. aqui, ó, a questão aí que a Marcela perguntou, não pode ter dúvida com relação a essa questão. Quando você tem aqui, ó, o gametófito feminino, tá? O que está acontecendo aqui dentro, Zé? Está acontecendo fecundação também. Está acontecendo fecundação, só que aqui tem um detalhe diferente. Aqui nós temos uma gimnosperma. Então, qual que é a diferença, Zé? Olha, esse tubo polínico também ele tem aqui dois núcleos espermáticos. Só que a gente não dá essa nomenclatura de primeiro e segundo, porque
ele não fecunda núcleos diferentes. Ele só tem a prerrogativa de fecundar a osfera. Então, quando ele fecunda aqui dentro, ó, aqui, ó, ele aqui, ó, quando ele for fecundar a osfera, deixa eu ver se eu amplio aqui para vocês enxergarem, que tá bem pequenininho, né? Então, quando ele for fecundar a osfera aqui, ó, deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Aquele aqui, ó. Ó, quando ele for fecundar a osfera, aí aqui dentro você tem uma situação diferente do que acontece nas angiospermas. Aqui dentro você tem vários arquegônios ainda, são os primitivos arquegônios, com osfera dentro. Então aqui, ó, ele entrou, ele penetrou aqui, ó, na micrópila, ele já começa a liberar aqui, ó, tá, os seus núcleos espermáticos. Mas para que são liberados aqui os núcleos espermáticos? Para fecundar diferentes oosferas. Aqui você não tem uma célula binucleada para ser fecundada. Então, o que acontece? A osfera, ela é fecundada e forma vários zigotos aqui dentro do saco embrionário, ó. Por isso que qualquer expressão que a gente usa a nomenclatura de poliembrionia se refere, tá, às gimnospermas. Em angiospermas não é comum a poliembrionia, porque aqui você vai ter a formação de vários embriões após a fecundação. Só que aqui, ó, o tecido de reserva, ele é originado aqui do gametófito, ó. Ele é originado do megaprótolo, ele é derivado do arquegônio, que são tecidos haploides. O que é poliembrionia? Poliembrionia. Uhum. Quando você tem vários embriões dentro, tá, da mesma semente, que é o caso que acontece muitas vezes aqui, ó, com as gimnospermas. Só com angiospermas? Isso é muito comum em gimnospermas, poliembrionia. Então aqui, ó, esse tecido, que é o megaprótolo, que é o gametófito, tá? Também conhecido como gametófito feminino, ele que vai crescer, ele é haploide, ele é N, ele que vai crescer e vai originar o tecido de reserva. Então, ele que tem a prerrogativa de originar direto o tecido de reserva. Portanto, o tecido de reserva aqui, ele vai ser haploide, ele vai ser o endosperma primário, né? O zigoto, que estava aqui, ó, que deu origem ao embrião, é a única parte 2N que nós temos no interior da semente. Agora, do lado de fora, você tem o tegumento, que é 2N também, mas dentro da semente, a única parte, na semente nua das gimnospermas, é o zigoto, e esse zigoto, ele cresce por mitose, ele forma um embrião. E aqui você tem, então, a partir do megaprótolo, do arquegônio, você tem uma estrutura haploide. Por que a estrutura é haploide? A gente chama de primária. Lá no caso das angiospermas, nós temos uma estrutura que a gente chama de diploide, porque não existem estruturas haploides, e não existem estruturas, aliás, haploides e diploides para tecido de reserva nas angiospermas, só 3N. Então, por isso que a gente não chama de endosperma triploide. É diploide porque é uma evolução daquilo que acontece nas gimnospermas. Tá? Então, é bem simples esse negócio. A gente precisa saber daquela parte das angiospermas para não haver a autopolinização. O que precisa ter? A gente precisa decorar aquilo tudo ou não tem? Tem que saber, eu falei aqui hoje, inclusive, tem que saber o que é dicogamia, né? Protandria, protogenia. Desculpa, porque o meu relógio não despertou. Então, não, tem que saber tudo. Não, depois você vai reassistir aí, você vai ver mais da primeira parte da aula. Mas tem que saber tudo. O que é? Para que serve a dicogamia? Para que serve a protogenia, protandria dentro da dicogamia? Para que serve a dioicia? Mas isso já tem no caderno aí também, né? Tem tudo aqui já. Não, para que serve a ercogamia? Para que serve a heterostilia? Tem que saber isso aí. Tá tudo aqui, certinho. Uma expressão dessa aí, você já pode colocar, você pode validar ou você pode invalidar uma questão, entende? Então, tem que saber. Tá. É nas pequenas coisas que você faz as grandes pegadinhas. Então, viu? E aquele negócio de cleistogamia também? Eu falei hoje também. A questão da autopolinização. Tá? Cleistogamia é fundamental porque você não tem variabilidade genética. É o caso da ervilha, dos trabalhos de Mendel, que são flores que já nascem
fechadas e não liberam pólen. Então, é obrigado a ocorrência de autopolinização. Não tem outra forma. E outra é coisa, só nas angiospermas que ocorre isso, né? nesse tipo de angiosperma, exatamente, porque precisa de flor, né? E flor é só nas angiospermas, né? E outra coisa também que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, né? Aproveitando essa questão aí que eu falei também aí, que você está falando aí da questão da cleistogamia, tá? É a autopolinização, ela é totalmente ineficaz na prófase 1 da meiose 1, né? Por quê? Porque você não tem crossing over. Se você não tem crossing over, você não tem informação de quiasmas, você não tem a formação de variabilidade genética, tá? Por isso, Peraí, o que é? a polinização cruzada ela é fundamental. Então, a autopolinização, se você tem autopolinização, o patrimônio genético é o mesmo, é da mesma planta. Então, autofecundação. aí o que acontece? Não vai haver ali, basicamente, durante a meiose 1, durante a prófase 1, não vai haver crossing over, não vai ter troca, tá? Não vai ter troca de cromossômica. Então, você não tem, basicamente, variabilidade genética, tá? Na autopolinização. Por que é interessante a polinização cruzada? Porque você está trabalhando com vegetais diferentes que estão trocando características. Aí a polinização cruzada, ela se torna, então, fundamental nesse processo. Tá? Zé, a gente, tipo assim, a gente tá por dentro de todas as coisas que você pode fazer pegadinha? Claro que não. Eu só Não? falo de pegadinha aqui que provavelmente não cai, né? As que caem estão na prova. Lógico que não. Entendi. Tá bom. É o que mais sofre o terceiro ano é com essa questão das pegadinhas. De vez em quando, embora eles estão muito satisfeitos, porque eles foram muito bem nessa prova de simulado, mas já falei para eles, não confunda essa prova, que essa prova estava fácil de simular. Essa prova não é parâmetro. Essa prova foi apenas para adoçar a boca das crianças, entendeu? Mas não confunda que você vai pegar uma prova tão facinho, questões de virose, tão bobinha daquele jeito, etc. Tal, né? Aliás, se eu tivesse que apostar uma matéria para essa prova, assim, apostar uma matéria com concisão mesmo, assim, falar assim, ó, essa matéria é uma das mais importantes, eu apostaria em virose. Olha só que legal. Eu apostaria em virose. Entende? Então, assim, até eu coloquei, já aproveitei, coloquei para vocês aí as aulas que nós vimos já sobre viroses. Eu assisti. Para vocês rever essas aulas, porque essas aulas vão ser de extrema utilidade para vocês. E algumas viroses que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, mas que às vezes acontece no Brasil. Está bem definido lá na aula. Fala, Marcelo. Escuta, as viroses é daquelas do flavivírus lá, né? As mais importantes. Não. Tem também, né? Do herpes, né? Que é importante, que provoca... Mas herpes está no cotidiano, ué. Então, é no cotidiano mesmo, aí. Mas o herpes também é importante, a questão da riboflavina, vitamina B2, para você cercar o herpes, né? Aí você tem a variação da doença para herpes, tem herpes zoster, forma aquela doença que a gente chama de zoster hoje, né? Daquelas manchas cutâneas. E a herpes tem tanto a herpes bucal e a herpes genital, né? Então tem que tomar cuidado que a herpes também é uma DST, é considerada uma DST, enfim. E muitas pessoas hoje, cerca de 40% da população mundial, tem o vírus em forma latente, né? Então não tem cura herpes, tem tratamento, né? Então, assim, tratamento do sistema imunitário. À medida que você vai reforçando o sistema imunitário, você fica mais precavido com relação a herpes. Né? Ô Zé, você viu que você não tá gravando essa aula, né? Eu estava gravando, sim. Só se não... Parou. Tá gravando, sim, Marcelo. Bom, aqui para mim tá parecendo que tá gravando. Uai. Para mim que tá em cima, gravando em vermelhinho. Normal. Aqui não tá, não. Ó, estranho, viu? Esse aqui acaba dando uns negócios estranhos mesmo aqui, ó, mas eu, desde o começo da aula eu coloquei para gravar. Inclusive tá com a opção aqui, ó. Aí aparece para mim aqui, ó, interromper gravação normal. Ah, não, então deve estar, porque depois eu vou precisar assistir isso. Porque agora eu não sei te falar, porque já aconteceu, deu. Gravar e não gravar, né? Mas é problema no Meet. Mas aqui tá, ó,
vermelhinho no canto superior esquerdo da tela, que é a bolinha branca, escrito gravando. Deve estar gravando, sim, porque hoje não deu problema, assim, sistêmico. De vez em quando dá umas travadinhas no início, não adianta, mas não deu nenhum problema sistêmico. Bom, agora vai começar a aula do Eric, né, para não atrapalhar, estamos em cima do horário. Vamos parando por aqui. Aí amanhã eu volto com vocês, para a gente seguir aí, para ver se vai ter essa prova, se não vai agora, né, em novembro ou não. Vamos aguardando aí, mas, de qualquer forma, se tiver a prova, hoje, já vai, um mês, né, hoje, né? Um mês hoje. Um mês, 30 dias hoje. Então, eu peço que vocês, semana que vem, vocês vão ter, o feriado de vocês vão ser só na segunda-feira, dia 12, vocês vão ter aula. Os outros dias não vai ter semana de saco cheio, mas eu peço que vocês já aproveite, pessoal, já vão estudando bastante, tá? Essas aulas que já foi dado, não deixa, aproveita o tempo de vocês agora, nesse período aí, intensifica, reveja algumas aulas, nesse período agora, que antecede a prova, tá? O que a Marcela falou, pegadinha, eu sempre dou um toque para vocês. Né? Não quer dizer que tem que cair aquilo especificamente, mas eu sempre dou um toque para vocês no estilo, né? Ai, pelo amor de Deus. As pegadinhas. O João Vinícius vai dar uma aula um dia de tarde, porque parece que não vai dar tempo dele dar uma revisão mais enxugada, assim, de acordo pode com pegar minha aula. Pode pegar minha aula. Não, Se Zé, quiser, não, pode pegar minha aula. Não é isso eu vou não, mandar para ele querido. depois. Eu mando para ele. Não vai falar nada, Zé. Ele já arrumou o horário. Quarta-feira de Não, tarde. mas se ele não está tendo horário, eu tenho horário disponível. Não, Zé, mas ele já arrumou hora. Não precisa tirar nem meia aula tua, Zé, porque eu tô precisando. Eu queria ter mais aula tua. Não, eu só não tenho. Não vem com essa, não. Já me colocaram um caminhão de aula no terceiro ano. Para vocês, essas aulas aí tá ótimo. Tá ótimo. 5 aulas por semana, tá louco, tá muito bom. 5 então, não. Isso mesmo, Zé. Bondinha, dá confiança, Marcela, não. Essa Marcela aí já tá piradinha já, viu, Marina? Eu não sei como que eu vou fazer, Zé. Não sei como é que você tá aguentando o tranco aí, porque não é fácil, não. Só Deus para saber como que eu tô aguentando o tranco. Deve estar falando, só fala em Unifenas o tempo inteiro. Então, e eu tô achando que essa prova não vai acontecer. Agora, dia 8, eu acho pouco provável também. Pouco provável, né? Aqui Alfenas, então, aqui Alfenas ontem saiu o boletim da prefeitura, 1.450 casos. E outra, aqui Alfenas teve em 2 dias aumentaram 102 casos, entendeu? Em 2 dias. Eu acredito que dia 8 vai ser impossível ter essa prova. A única situação que eles poderiam, assim, tentar, eu acho que não vão fazer também não, até ventilaram isso, é deslocar a prova para uma outra cidade, tipo Poste Caldo, né? Mas eles não vão fazer também. Não vão, porque aqui é o centro, né? É Unifenas, Central, etc. Tá? Eu acho difícil. Você vai concordar comigo que, para nós aqui, nós não temos uma cidade onde esteja tranquila a situação de Covid. Não, o sul de Minas está terrível. Então, não tem. Eu acho que a situação agora não é para isso. Exatamente. Eu acho que tem que ter a prova independente de Covid ou não. E outra coisa, como que vai selecionar? Vai vir pessoas só do sul de Minas? Não vai. Não tem jeito, aí você causa uma disparidade. Não tem jeito não. O edital garante, né, que essa prova seja realizada em BH, em Salvador, em Goiânia. Isso é garantido pelo edital. Então, não tem como você mudar isso. Não tem, a Unifenas tem que cumprir. Tem que cumprir. Se ela colocar a prova só aqui, o pessoal pode entrar na justiça alegando que, né, tinha que ter a prova na cidade. Se não tiver todas as cidades prontas, não tem como ter a prova. Essa é a verdade. Não existe a possibilidade online? Não, nenhuma. Já excluíram completamente a possibilidade para a medicina. Os outros cursos, sim, né? Mas na medicina, nenhuma possibilidade. A única, assim, que eles não gostaram da forma do Enem como forma de critério para a medicina, mas aí vai ficar a única forma, se de todo jeito não tiver jeito, né, vamos dizer assim, né, até fevereiro, aí não tem outra forma senão o Enem. Né? Eu acredito que vai ficar Enem. Pode ser. Eu acredito. Eu não passo de novo. A Marcela não gosta que eu fale isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Eu acho que nosso surto demorou muito para chegar, né? Demorou muito para chegar aqui. E aqui eu creio que vai acontecer isso, vai ser Enem. E até a Marcela... Que a instituição aí, sendo particular,
E é uma instituição particular renomada, ela tem muito poder. A gente sabe. E você tem que ter autorização da Secretaria de Educação. Exatamente. Por mais o que vale para um, vale para todos. E depois que eles tiveram a autorização, qualquer universidade que tenha esse tipo de autorização tem que ter depois a autorização do prefeito da cidade também, que é o prefeito que dá o parecer final. Não, Entende? e outra coisa, Zé, eu acho que essa pandemia veio até para mostrar esse tipo de situação mesmo. Vamos supor, a Unifena sempre deteve um poder de controle, né? Ela é muito grande, né? Muito grande, ela tem um poder, né? Então, o que aconteceu? Agora ela não pode fazer nada sozinha. Ela pode encontrar N soluções, mas se o MEC não